Olá, educadores! Sejam bem-vindos a essa aula 2, onde nós vamos falar de Henri Vallon, nascido em 1879 e faleceu em 1962. Ele trabalhou muito fortemente os temas sobre emoção e desenvolvimento. Até então, não era levado em consideração a afetividade como um fator importante e relevante para o desenvolvimento, o estudo do desenvolvimento das crianças. Então, ele traz em suas pesquisas esse fator que tem tanto importância quanto outros fatores do desenvolvimento. Ele foi um médico, filósofo e psicólogo francês, estudou as relações entre cognição e afetividade e as suas implicações para a educação. Embora o Henri Vallon não tenha sido um pedagogo, ele traz as teorias do desenvolvimento de uma forma tão bem definida e estruturada que traz elementos muito fortes para a pedagogia também. Vale destacar que ele chama atenção para a afetividade no processo de aprendizagem da criança e também ele descreve 3 dimensões psíquicas que têm a mesma importância para a aquisição de conhecimento, que são elas, as dimensões motora, afetiva e cognitiva. E também ele fundamenta 4 campos funcionais, movimento, emoção, inteligência e construção do eu. E aqui eu trouxe um mapa conceitual para a gente entender de uma forma abrangente, geral e poder discutir de uma forma mais ampla a emoção, o tema sobre emoção e desenvolvimento na perspectiva de Henri Vallon. Então, vamos para o mapa conceitual. Emoção e desenvolvimento na perspectiva de Vallon. Nós temos aqui a psicologia genética do desenvolvimento. É importante que a gente não confunda psicologia genética com epistemologia genética, que é lá do Piaget, onde ele está preocupado com as origens do conhecimento. Aqui, na psicologia genética, a preocupação é com as origens psíquicas do pensamento, que são elas afetiva, cognitiva e motora. Na dimensão psíquica afetiva, nós temos a emoção, que é algo mais expressivo, contagioso, mais perceptível dos seres humanos. O sentimento, que é algo mais cognitivo, é algo mais restrito, mais fechado, que está mais em termos de uma estrutura cognitiva. E a paixão, que aqui para Vallon não é aquela paixão de senso comum, em que nós temos algo mais irracional. Não, aqui é mais racional. A paixão para Vallon é algo que vem em termos da razão, aquilo que vai te ajudar a pensar sobre um problema. E na dimensão cognitiva, nós temos a perspectiva social, que traz em termos do meio, em que a criança, o ser está inserido, e esse meio não é só o meio de vivência em termos do ambiente, mas também como meio de ação, ou seja, o que está à disposição dessa criança para que ela possa interagir, transformar e se expressar, em termos de recursos pedagógicos, em termos de uma metodologia, em termos de um ambiente propício para ela agir sobre ele, e não simplesmente em termos da influência desse meio sobre a sua vivência. E nas dimensões cognitivas nós temos o fator biológico, que está associado à espécie, ao fator ser humano. E nessa questão biológica é uma questão de que para o desenvolvimento nós passamos por uma formação biológica que requer tempo, requer desenvolvimento, e isso pode ser sim influenciado pelo meio externo, pelas ações que essa criança está exposta também. Ou seja, o desenvolvimento cognitivo da criança está sob a influência de tantos os fatores internos da sua estrutura biológica, como também das influências externas sociais. Na dimensão motora, nós temos um fator expressivo, no caso da criança enquanto bebê, que ela se
ela comunica os estados emocionais para que ela possa despertar um estado emocional e de instinto de ajuda e sobrevivência do responsável, né? Seja a mãe, o pai, a família ou daquele que cuida dela. Então ela vai utilizar aí de gestos, expressões, movimentos, o choro, gritos, né? Para expressar de uma forma de manifestar o seu interesse, o seu pensamento, ou melhor, a sua busca por uma solução, né? Seja pela fome, pela uma necessidade de frio, uma dor e assim por diante. E nós temos também a função simbólica que vai sendo desenvolvida à medida que a criança vai crescendo e ela é capaz de pensar. Ou seja, quando ela é colocada diante de uma figura, de um animal, seja um cachorrinho, um gato, ela é capaz de imaginar, usar esse símbolo para imaginar algo real que aquilo representa. Ou seja, ela começa a utilizar de uma forma mais sofisticada das funções simbólicas, seja da linguagem, do pensamento, que ocorreu a partir da internalização dos atos motores. Enquanto no início ali da formação da criança ela usa algo mais expressivo da função motora, aqui ao longo do seu desenvolvimento ela tem a internalização dos atos motores para sofisticar a sua comunicação. E dentro da psicologia genética do desenvolvimento, a gente inevitavelmente começa a analisar em termos do pensamento infantil, que é algo que não é linear, e sim descontínuo, que passa por crises e conflitos que vão levar a um amadurecimento desse pensamento e também por contradições, que é algo normal na criança. E resgatando um conceito lá da afetividade, que nada mais é do que a capacidade de sermos afetados, seja por fatores externos ou internos, que nos motivam a buscar soluções e que nos motivam a conhecer mais aquilo que nós gostamos e nos afastar daquilo que não gostamos. E aqui, nessa perspectiva de Vallon, nós temos que a afetividade ela promove o desenvolvimento da inteligência através dessa relação de crises e conflitos e contradições que vão levando essa busca por esse desenvolvimento. E aí existe essa relação contínua de conflito entre afetividade e inteligência, onde nós sempre somos motivados por essa afetividade em buscar entender, resolver, solucionar situações que estão à nossa volta, desenvolvendo aí o pensamento e a inteligência. Um outro ponto importante para nós discutirmos são os estágios do desenvolvimento infantil na perspectiva de Vallon. Vallon define alguns estágios que ocorrem durante o desenvolvimento da criança. E o primeiro deles é o estágio impulsivo emocional. Vallon não teve a pretensão de definir nenhuma faixa etária para esses estágios, mas as suas pesquisas trazem evidências de alguns fatores que podemos definir algumas regiões de faixa etária. Esse primeiro estágio, entre 0 e 1 ano, onde que nós temos aí a predominância dessa relação afetiva da criança com quem cuida dela. Ela é totalmente dependente dessas pessoas e ela passa por um desenvolvimento motor, A criança, quando nasce, aqui na perspectiva de Vallon, ela cai num caldo de cultura, ela passa por um desenvolvimento motor que depende de uma socialização. E à medida que ela vai se desenvolvendo e evoluindo, crescendo, ela vai se identificando, ela vai se individualizando. Nessa perspectiva, essa diferença em termos do Piaget. Enquanto a criança, na perspectiva de Piaget, ela vai se socializando à medida que ela vai se desenvolvendo. Aqui, para Vallon, a criança ela vai se individualizando à medida que ela vai se desenvolvendo. Ela vai se desenvolvendo a autonomia a partir desse exercício motor e desenvolvimento do pensamento, a fim de se entender como um ser específico e autônomo diante do mundo. O estágio sensório-motor e projetivo, temos aí uma projeção de 1 a 3 anos aproximadamente de idade da criança,
em que ela passa nesse estágio por uma inteligência prática, ou seja, ela começa a explorar o ambiente físico à sua volta, ela imita para se apropriar dos conceitos e da linguagem, ela busca essa imitação dos adultos. O pensamento são projetados nos atos motores, ou seja, a criança ela vai se expressando o seu pensamento nas suas ações. E é muito evidente e forte isso nessa fase. No estágio personalismo, que está aí entre 3 e 6 anos de idade, nós temos a formação dos aspectos pessoais da criança, onde que ela vai se identificando, desenvolvendo a sua personalidade e a sua autoconsciência. Aqui ela passa também por uma crise negativista, onde ela, de maneira geral, começa a contrariar, né, as opiniões dos adultos. Nós temos aqui um conflito família-autonomia, né, em termos dessa busca pela autonomia e também dessa independência e desenvolvimento da sua personalidade. E isso é muito fortemente também motivado pelo início da sua vida escolar, onde ela vai buscar cada vez mais e exercitar essa autonomia quando ela se depara com uma negociação de espaços, de voz, de presença com outros colegas na escola. E também nós temos aqui a imitação de pais e professores para o desenvolvimento do ser e pensar da criança, onde ela vai se identificando e se desenvolvendo em termos dessa imitação também. E aqui nós temos a afetividade de forma mais simbólica. A criança ela começa a utilizar então os recursos expressivos de pensamento, de palavra, de fala escrita para expressar a sua afetividade e não mais exclusivamente pelo seu ato motor. O próximo estágio é o categorial, onde nós temos aí de 6 a 12 anos de idade. Aqui a criança começa a fazer uso da inteligência para transformar o mundo à sua volta, conhecer e explorar os ambientes, seja eles físico ou social. A transformação e a criação é uma das fases mais criativas da criança, onde ela começa a transformar o mundo e criar o mundo à sua volta, expressando os seus pensamentos e desenvolvendo coisas novas. O pensamento abstrato começa a tomar participação nesse processo, pensando de uma forma mais complexa e desenvolvendo uma memória voluntária. E aqui nós temos também o controle da atenção. Eu já consigo definir tarefas, metas para as crianças e ela consegue ter uma atenção mais focada nessas tarefas lançadas. Então, nesse momento, a criança ela passa a ter uma atenção maior para o mundo externo e aí o desenvolvimento da inteligência, enquanto que a afetividade ela já não tem uma expressão motora tão significativa e tão presente, e o mundo interno também ele passa a ser visto de uma forma secundária. O interesse maior da criança nesse momento é pelo mundo externo e de transformar e criar o mundo à sua volta. E aí o próximo estágio, o estágio da adolescência, a partir dos 12 anos, onde que nós temos aqui já as modificações corporais, os hormônios sexuais, a personalidade, a busca pela personalidade, a identificação de ser, né, como uma autoafirmação. Ela passa aqui por conflitos internos e externos e buscando, né, essa autoafirmação, como eu já disse, e as transformações e tentando entender, né, essas transformações corporais e psíquicas que ela está passando. E aí aqui nós temos um desequilíbrio da afetividade, onde que o adolescente, ele, diferentemente da criança que se identificava com o adulto e buscava imitá-lo para se apropriar desses conceitos e entender o mundo, aqui o adolescente ele busca diferenciar-se do adulto, ele busca mudança, né? Uma certa rebeldia em termos de vestimenta, corte de cabelo, expressão, ele busca ser diferente do adulto, ele busca essa diferenciação, essa busca, né, de definir a sua personalidade e diferenciar-se do mundo. Então, como nós
trouxemos anteriormente, na perspectiva de Vallon, a criança que se socializa inicialmente, agora ela busca se identificar durante a sua formação. A criança vai passando por um processo de individualização para se construir como autônomo e definindo a sua autoafirmação e personalidade enquanto pessoa. E para Vallon, o desenvolvimento ele continua por toda a vida. É ora mais pela cognição, ora mais pela afetividade, mas em um movimento contínuo em alternação e interação entre essas duas perspectivas, em que nós vamos sendo afetados, pelo mundo interno e externo e que influenciam diretamente no nosso desenvolvimento cognitivo e sobre as nossas ações, sobre as pessoas, as coisas, objetos à nossa volta. E para finalizar essa aula, eu trouxe essa frase que traz um resumo geral de todos esses conceitos que nós discutimos. A criança responde às impressões que as coisas lhe causam com gestos dirigidos a ela. Ou seja, a criança se manifesta a partir daquilo que ela tem como recurso construído, desde a formação dos atos motores através dos gestos, como a internalização dos atos motores que ela vai adquirindo à medida que ela vai se desenvolvendo em termos da perspectiva afetiva, motora e cognitiva.